Na frente da mulher que tinha ocupado o lugar dela na própria família, Helena ouviu a sogra mandar que assinasse o divórcio como se estivesse dispensando uma funcionária. O marido ficou calado, a amante sorriu, e ninguém naquela sala imaginava que Helena ainda tinha uma escolha que podia virar aquela família do avesso. Ela foi embora sem fazer escândalo, levando só uma mala e uma frase que a sogra tratou como ameaça vazia. Meses depois, quando os Montenegro chegaram ao hotel, que consideravam o último patrimônio seguro da família, encontraram o nome de Helena onde jamais esperariam ver. E o que aconteceu naquela recepção começou muito antes daquela noite. Assina, Helena. A voz de Dona Célia não saiu alta, nem trêmula. Saiu lisa, afiada, daquele jeito que machuca mais porque parece educado. O envelope pardo já estava aberto sobre a mesa da sala privativa do Hotel Montenegro, com a petição de divórcio em cima e uma caneta ao lado, como se aquilo fosse só mais uma assinatura de rotina. Do outro lado, Augusto mantinha os dois antebraços apoiados nos joelhos, olhando para o tapete como se o desenho do carpete pudesse livrar a cara dele. Encostada no aparador, com um vestido branco curto demais para a ocasião e um sorriso que pedia tapa, Isadora cruzou as pernas devagar e perguntou se ia demorar muito. Helena olhou primeiro para a sogra, depois para o marido, depois para a amante que ocupava o mesmo hotel onde ela tinha passado anos resolvendo crise, treinando equipe, cobrindo o gerente faltoso e salvando o evento de última hora. Quando voltou os olhos para Augusto, ele finalmente ergueu o rosto e disse a frase mais covarde da noite. É melhor assim. Helena não chorou, não naquela hora. Só sentiu a aliança pesar no dedo como se fosse feita de chumbo. Dona Célia empurrou o papel um pouco mais. Disse que uma separação discreta preservaria o sobrenome Montenegro, evitaria escândalo e pouparia Helena de uma briga que ela não teria como bancar. Depois ainda completou, na frente de Isadora, que algumas mulheres deviam saber reconhecer quando já tinham ultrapassado o tempo de permanência num lugar. Isadora soltou um arzinho pelo nariz, satisfeita, como quem tinha acabado de ganhar um prêmio. E Augusto, que bastava dizer uma palavra para impedir aquela humilhação, ficou sentado como um hóspede atrasado esperando a conta. Agora eu te pergunto uma coisa. Se você fosse a Helena, assinava ali naquela mesa ou fazia todo mundo engolir cada palavra? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve, porque o que essa mulher fez depois ninguém naquela família conseguiu esquecer. Helena pegou a caneta, mas não assinou de imediato. Virou a folha, leu as cláusulas com a calma de quem já tinha aprendido que o desespero é o melhor amigo de gente mal intencionada. Dona Célia estranhou. Augusto passou a língua pelos lábios, nervoso. Isadora mexeu no celular e fingiu desinteresse, mas ficou acompanhando tudo pelo reflexo da tela. Não havia divisão de bens. Não havia qualquer menção à indenização pelos anos de trabalho prestado informalmente ao hotel da família. Também não havia uma linha sobre a sociedade de fachada que Augusto prometera abrir no nome dela 2 anos antes, quando disse que queria os dois construindo o futuro juntos. Helena ergueu o papel no ar, bem pouco, só o bastante para fitar o marido por cima da borda e perguntar com a voz baixa, sem tremor: desde quando meu casamento virou reunião jurídica da sua mãe? Augusto demorou um segundo a mais do que devia. Tempo suficiente para a resposta chegar, mesmo sem ele dizer nada. Dona Célia tomou a frente. Disse que aquilo não era teatro, que a relação já tinha acabado, que Augusto e Isadora não precisavam mais se esconder, e que insistir numa união morta só faria Helena passar vergonha. Helena deu um sorriso curto, daqueles que não têm alegria nenhuma. Vergonha eu passei quando achei que meu marido ainda sabia a diferença entre fraqueza e caráter, ela disse. Isadora saiu da parede e rebateu na mesma hora, perguntando se caráter era ficar num casamento por interesse. Aí foi a primeira vez que Helena olhou para a amante de verdade. Não com ódio, com pena. E foi isso que incomodou. Helena nunca tinha sido mulher de barraco. Talvez por isso tivessem subestimado tanto o silêncio dela.
Ela colocou a caneta sobre a mesa, tirou a aliança, pousou em cima da petição e perguntou se, antes do divórcio, Augusto queria pelo menos a coragem de assumir, olhando nos olhos, que já estava com Isadora fazia meses. Ele soltou um suspiro cansado e esfregou o rosto com as duas mãos. Dona Célia respondeu por ele outra vez, dizendo que não devia satisfações. Helena inclinou a cabeça de leve. Devia, sim. Para mim, que segurei esse hotel nas costas enquanto ele brincava de diretor. A frase ficou parada no ar. E ela sabia o peso que tinha, porque naquele instante Augusto finalmente ergueu os olhos. Não pela traição exposta. Pelo hotel ou Hotel Montenegro era o grande orgulho da família. Um prédio imponente em Copacabana, de frente para uma avenida onde tudo parecia mais elegante do que realmente era. Tinha salão para casamentos, restaurante de fachada refinada e um nome que ainda abria portas em certos círculos do Rio. Quem via de fora achava que aquela família nadava em conforto. Quem via por dentro, e Helena via, sabia que o brilho da recepção escondia infiltração em andar alto, folha de pagamento apertada, fornecedor reclamando em corredor de serviço e uma dívida que aumentava em silêncio. Durante 4 anos de casamento, ela tinha sido a pessoa que chegava antes do gerente geral e saía depois do último evento, sem cargo formal, sem crachá fixo, sem reconhecimento. Tinha reorganizado reservas em temporada ruim, convencido noivos a não cancelarem festa, negociado com a equipe que ameaçava pedir demissão e, mais de uma vez, impedido que um problema pequeno virasse um vídeo vergonhoso na internet. Tudo isso enquanto Augusto gostava da parte bonita, posar com investidores, aparecer em colunas sociais e fingir que entendia dos números que ela explicava. Quando conheceu Augusto, Helena trabalhava numa empresa de eventos corporativos em São Paulo. Ela tinha vindo para o Rio por causa de um congresso grande no próprio Montenegro e passou 2 dias apagando os incêndios porque o coordenador do hotel tinha sumido na hora mais crítica. Foi ali que chamou a atenção de Henrique Montenegro, pai de Augusto e então dono do hotel. Homem seco, pouca conversa, olho clínico. No fim do evento, em vez de elogio fácil, ele perguntou quanto ela ganhava e por que aceitava ganhar tão pouco. Helena riu, sem saber se aquilo era crítica ou proposta. 1 mês depois, recebeu convite para coordenar o setor de eventos do hotel. Não era exatamente o trabalho dos sonhos, mas era a chance de crescer. Ela aceitou. 1 ano depois se envolveu com Augusto. Henrique não aprovou de início, depois cedeu. Dona Célia nunca cedeu de verdade. A sogra sorria na frente dos outros e corrigia tudo por trás. O jeito de Helena falar, a roupa que usava num jantar, o fato de não vir de família rica, o fato de trabalhar demais, o fato de não inspirar sofisticação, como disse certa vez, sem a menor vergonha. Só que Henrique enxergava valor em Helena. E isso, aos poucos, começou a pesar dentro daquela casa mais do que a própria diferença social. Quando Augusto quis assumir a diretoria operacional do hotel, foi Helena quem montou os relatórios que fizeram o pai dele acreditar que o filho estava pronto. Quando houve uma pane no sistema no meio de um réveillon lotado, foi Helena quem virou a noite com a equipe. Quando a ocupação caiu numa baixa temporada, particularmente ruim, foi ela quem criou pacotes de eventos pequenos e salvou o trimestre. Sempre sem muito barulho. Sempre achando que o reconhecimento viria na hora certa. Só que a hora certa quase nunca chega para quem vive cercado de gente que prefere usar do que agradecer. Henrique morreu de forma súbita num domingo de manhã, pouco mais de 1 ano antes daquela assinatura. Um infarto. Nem teve tempo de sair para o hospital. A morte dele desmontou a estrutura da família em menos de 1 semana. Augusto herdou o comando do hotel, mas não a firmeza do pai. Dona Célia se encostou no luto para puxar as decisões para si. E Isadora apareceu na vida deles mais ou menos nesse período, primeiro como influenciadora contratada para divulgar um brunch de reabertura do restaurante, depois como presença constante em eventos, depois como amiga de Augusto, depois como aquilo que ninguém tinha coragem de nomear em voz alta na frente de Helena. No começo, Helena duvidou de si mesma.
Mulher traída quase sempre duvida primeiro do próprio instinto antes de duvidar do homem. Achou que estava vendo maldade onde havia só imprudência. Disse a si mesma que era só insegurança, que o luto mexia com as pessoas, que Augusto estava perdido, mais frágil, mais carente. Ele também soube alimentar essa confusão. Voltava para casa tarde dizendo que tinha reunião. Jurava que Isadora só ajudava com imagem e marketing. Repetia que Helena implicava porque não entendia a importância de modernizar a marca do hotel. E como toda mentira bem contada vem sempre acompanhada de uma parte verdadeira, de fato o hotel precisava se reinventar. O problema era que, enquanto a imagem ficava mais barulhenta, os números ficavam mais feios. Helena começou a perceber coisas pequenas que não fechavam. Uma nota paga 2 vezes. Um fornecedor novo cobrando acima do mercado. Um contrato de reforma no spa aprovado depressa demais. Reservas corporativas importantes deixando de renovar sem explicação clara. Quando puxava esses assuntos com Augusto, ele se irritava. Dizia que ela via fantasma em planilha, que estava confundindo casamento com trabalho, que Dona Célia se sentia vigiada. Teve uma noite, 2 meses antes do divórcio, em que Helena mostrou a ele, no notebook da sala, a curva de caixa apertando. Falou com calma. Disse que se continuassem gastando daquele jeito, com reposicionamento de marca, camarotes em evento e uma obra que nunca terminava, em menos de 1 ano o hotel ficaria exposto demais. Augusto fechou o computador com a palma da mão e soltou uma frase que ela não esqueceu. Você tem mania de achar que salva tudo. Talvez tivesse mesmo. O problema é que, naquela família, ninguém mais queria ser salvo por ela. Queriam só colher o resultado. De volta à sala privativa do hotel naquela noite do divórcio, Helena terminou de ler o documento e percebeu que havia mais do que humilhação ali. Havia pressa. Muita pressa. Dona Célia queria aquilo encerrado antes que alguma coisa mudasse. Antes que Helena pensasse. Antes que consultasse alguém. Antes que lembrasse do que sabia. Por isso, em vez de rasgar papel ou jogar taça na parede, como Isadora talvez esperasse, ela assinou. Assinou em todos os lugares marcados, com letra firme. Depois empurrou a folha de volta e se levantou. Augusto pareceu surpreso com a facilidade. Isadora sorriu como se tivesse vencido uma disputa elegante. Dona Célia recolheu os papéis com uma serenidade quase ofensiva e disse que era melhor assim para todos. Helena ajeitou a alça da bolsa no ombro e respondeu que não. Não era melhor para todos. Era só mais confortável para quem tinha medo da verdade. E aí, antes de sair, olhou diretamente para a sogra. A senhora devia agradecer pelos anos em que eu mantive esse hotel de pé sem cobrar o que eu valia. Porque da próxima vez que a estrutura tremer, eu não vou estar aqui para segurar. Foi a primeira vez que a cor do rosto de Dona Célia mudou. Helena não levou quase nada do apartamento onde morava com Augusto, numa cobertura da família na Lagoa. Pegou roupa, alguns documentos, um caderno de capa azul que usava desde o tempo dos eventos e uma caixa pequena com objetos pessoais do pai, morto havia anos. Nada de joia, nada de presente caro. Quando enfiou um vestido numa mala, ouviu passos no corredor e achou que Augusto vinha. Era só a funcionária da limpeza querendo saber se ainda devia colocar flores no quarto principal. Helena quase riu do absurdo. Disse que não precisava e fechou a mala. Na saída, Augusto apareceu, mas parou na porta como se ela carregasse alguma doença contagiosa. Ele tentou dizer que a situação tinha saído do controle. Ela respondeu sem levantar a voz que situação nenhuma sai do controle sozinha. Alguém solta. Ellie disse que a mãe tinha pressionado, que o casamento já estava ruim, que os dois vinham se afastando havia tempo. Helena ouviu tudo. Depois perguntou quando exatamente ele decidiu transformar a amante em testemunha do fim do próprio casamento. Augusto não respondeu. Só pediu que ela não tornasse tudo mais difícil. Aquilo foi pior do que a traição. O egoísmo miúdo. O homem que trai se justifica e ainda reclama do desconforto de quem foi traída. Helena saiu com a mala na mão e uma vontade seca de não olhar para trás. O porteiro, seu Anselmo, abriu a porta do carro de aplicativo e desviou os olhos por respeito.
Ainda assim, murmurou baixinho, quase sem mexer a boca, que ela sempre foi boa demais para aquela casa. Helena agradeceu e entrou no carro antes que as lágrimas resolvessem aparecer na frente de alguém. Durante os primeiros dias, ela ficou num apart-hotel simples em Botafogo. Pagou 3 diárias adiantadas e passou 2 dormindo mal, alternando entre raiva e torpor. Não teve coragem de ligar para ninguém do antigo círculo social, porque já sabia como esse tipo de notícia se espalha. Gente rica adora escândalo alheio, desde que sirva com vinho branco e cara de preocupação. Também não ligou para Augusto, nem ele ligou. Quem mandou mensagem foi o advogado da família, seco e objetivo, pedindo que ela assinasse mais 2 documentos complementares, um sobre confidencialidade, outro sobre desocupação definitiva de qualquer imóvel ligado aos Montenegro. Helena leu e deixou-o sem resposta por algumas horas. Depois escreveu apenas que todo novo contato deveria ser feito por e-mail. Era pouco, mas era o começo de uma distância. Na terceira manhã, ainda de pijama, Helena recebeu uma ligação da chefe da governança do hotel. A mulher estava constrangida. Disse que Dona Célia pedira o crachá de acesso, o notebook e qualquer material interno. Helena ficou em silêncio por um segundo. A chefe da governança, com voz baixa, ainda acrescentou que muita gente no hotel estava sem entender nada, porque Augusto tinha dito só que ela sairia por motivos pessoais. Helena respirou fundo. Pediu que o mensageiro passasse no apart-hotel para pegar as coisas. Desligou. Só depois chorou. Não pelo fim do casamento, pela violência miúda de ser apagada de um lugar ao qual tinha dedicado anos inteiros. Foi nesse mesmo dia, à tarde, que ela descobriu a primeira mentira pública. Uma amiga antiga do setor de eventos, de São Paulo, mandou print de uma nota numa coluna online dizendo que Augusto Montenegro se separara amigavelmente da esposa, encerrando um ciclo pessoal e profissional marcado por incompatibilidades, e que agora viveria uma nova fase ao lado da empresária digital Isadora Valença, responsável por reposicionar a imagem do hotel da família. Não havia nome de Helena na nota. Ela virou a esposa, uma peça trocada, um período encerrado. E só. Helena largou o celular em cima da cama e ficou olhando para o teto imóvel até o sol da janela mudar de lado. Naquele fim de tarde, ela tomou uma decisão pequena, mas importante. Em vez de se esconder, vestiu uma camisa, prendeu o cabelo e foi até um café na esquina com um notebook emprestado que tinha comprado usado no mesmo dia. Abriu e-mails antigos, planilhas salvas em nuvem, arquivos de apresentação, relatórios que tinha produzido para o hotel quando ainda acreditava que aquilo tudo um dia seria reconhecido como trabalho de fato. Não queria vingança, queria clareza. Quando começou a revisar os números do último ano, uma sensação fria percorreu o corpo inteiro. Havia um padrão. Contratos vinculados a uma empresa de marketing recém-aberta. Pagamentos acelerados. Gastos em campanhas sem retorno mensurável. Um nome aparecia no meio de alguns documentos de homologação. Vertimídia. Helena lembrava de Augusto dizendo que Isadora só fazia publis e presenças em evento. Nada além. Só que a Vértice tinha sido indicada por Isadora e estava consumindo dinheiro do hotel como quem serve banquete em navio furado. 2 dias depois, Helena voltou ao Montenegro. Não pela recepção principal, pelo acesso de serviço nos fundos, onde durante anos ela tinha entrado quase sem ser notada. A segurança da portaria lateral estranhou vê-la ali, mas a reconheceu e a deixou passar depois de uma ligação rápida. Ela disse que só queria buscar uma caixa de itens pessoais na antiga sala improvisada onde trabalhava. O corredor cheirava a café requentado e produto de limpeza, e por um segundo aquilo tudo lhe deu um aperto no peito mais forte do que a lembrança da cobertura na lagoa. O lugar onde ela realmente tinha vivido era ali, não no apartamento elegante. A sala estava quase igual, só mais vazia. Haviam tirado suas pastas da estante. Na mesa lateral sobrava uma caneca lascada que ninguém teve o trabalho de recolher. Helena abriu a gaveta de baixo e encontrou a caixa. Dentro, havia fotos antigas de montagens de eventos, um pendrive, bloquinhos rabiscados e um envelope que ela não lembrava ter visto antes.
Estava sem nome, só com uma caligrafia firme no canto. Para guardar. Helena franziu a testa. A letra parecia de Henrique. Quando abriu, encontrou uma cópia de um memorando interno, datado de 6 meses antes da morte dele. Nele, Henrique autorizava Helena a acompanhar, com acesso ampliado, os relatórios operacionais e financeiros do hotel em razão da necessidade de integração entre eventos e planejamento estratégico. Não era procuração, nem sociedade, nem herança, mas era a prova de que Henrique confiava nela mais do que a família gostava de admitir. Havia também um bilhete curto, em papel simples. Se um dia começarem a culpar você pelo que não entende, olhe para as reformas e não para as flores. H. Helena releu aquilo 3 vezes. Reformas e não flores, spa, lobby novo, mídia barulhenta, gastos de superfície cobrindo o problema estrutural. O coração bateu mais forte, mas ela não saiu correndo nem ligou para ninguém. Guardou tudo na bolsa e foi caminhando até a saída. Foi então que escutou uma voz atrás de si, dizendo que, se ela estivesse ali por curiosidade, estava atrasada. Se estivesse ali por sobrevivência, ainda dava tempo. Helena se virou. Quem falava era Daniel Sampaio, consultor financeiro do Banco Credor que, meses antes, tinha participado de 2 reuniões sobre reestruturação no hotel. Ele devia ter uns 30 e poucos anos, terno escuro sem ostentação, olhar atento de quem escuta mais do que fala. Helena lembrava dele porque, nas 2 reuniões, foi o único que percebeu quando ela corrigiu em voz baixa um número errado que Augusto apresentou como se fosse seu. Daniel aproximou-se o suficiente para não parecer informal, mas não a ponto de invadir o espaço dela. Disse que a viu entrar e imaginou que fosse buscar mais do que uma caixa. Helena fechou a expressão. Não estou interessada em fofoca corporativa. Daniel respondeu que também não estava. E completou, com a serenidade de quem mede cada palavra, que o hotel estava mais perto de uma execução de garantia do que a família Montenegro imaginava. Helena sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Daniel não falou muito mais ali. Disse só que havia uma renegociação emperrada, que Augusto vinha tomando decisões erradas e que Dona Célia confundia sobrenome com solvência. Quando Helena perguntou por que ele estava dizendo aquilo, Daniel respondeu porque você é a primeira pessoa que faz a pergunta certa nesse lugar há meses. Era quase um elogio, mas soou mais como aviso. Ele ainda acrescentou que não podia abrir documento nenhum, nem passar informação sigilosa, mas podia dizer uma coisa. Se Helena achava que estava saindo do Montenegro por causa de Isadora, estava vendo só a parte mais vulgar da história. Ela foi embora com aquilo martelando na cabeça. Na calçada, o mar ali perto parecia ironicamente tranquilo. O rio seguia lindo, como sempre, enquanto a vida de alguém desabava atrás de uma fachada polida. Helena passou a noite revisando as poucas peças que tinha. O memorando de Henrique. O bilhete sobre reformas. Os contratos da Vértice Mídia que conseguira salvar antes de perder o acesso. Notas de compra acima do padrão. Relatórios operacionais ignorados por Augusto. Uma linha se formava, ainda torta, mas começava a existir. Só que descobrir aquilo não resolvia o problema imediato. Ela estava sem casa, sem emprego formal, sem rede de proteção e com um sobrenome recém-descartado colado na pele como poeira. Na semana seguinte, apareceu uma proposta indecente disfarçada de generosidade. Dona Célia marcou um encontro no escritório neutro, com o advogado presente. Disse que, se Helena assinasse o termo de confidencialidade e uma declaração reconhecendo que nunca tivera vínculo profissional com o hotel, receberia um valor suficiente para recomeçar com conforto. Helena deixou a mulher falar até o fim. Não levantou a voz. Só perguntou se o conforto incluía também levar a culpa por um rombo que ela não tinha causado. O advogado se mexeu na cadeira. Dona Célia fechou a cara pela primeira vez sem máscara. Disse que Helena estava se deixando contaminar por ressentimento. Helena inclinou um pouco o corpo sobre a mesa e respondeu que ressentimento é o nome bonito que gente culpada dá para a memória dos outros. E empurrou os papéis de volta. Ao sair do escritório, Helena tremeu inteira, não de medo, de exaustão.
Era duro bancar firmeza quando a vida prática gritava do outro lado. O dinheiro da conta não era infinito. O mercado de hotelaria no Rio não estava fácil. E o sobrenome Montenegro, em vez de abrir porta, naquele momento podia muito bem fechá-la se Dona Célia resolvesse sujar o nome dela discretamente. Helena foi andando, sem rumo por 2 quadras, até sentar num banco de praça. Tirou o celular da bolsa e, pela primeira vez em dias, pensou em ligar para Augusto não como ex-mulher, mas como homem que pelo menos devia uma verdade. Não ligou. Se ele quisesse escolher algo diferente, teria escolhido naquela sala. Foi Daniel quem reapareceu. Não de forma invasiva. Mandou um e-mail curto, profissional, dizendo que uma rede menor de pousadas em Búzios procurava alguém para organizar eventos e operação e que o nome dela tinha vindo à mente. Se ela se interessasse, ele podia fazer a ponte. Helena ficou olhando a tela. Não sabia se aquilo era piedade, estratégia ou simples respeito. Respondeu agradecendo e perguntando por que ele estava ajudando. A resposta veio meia hora depois. Porque competência jogada fora me irrita. E porque você ainda não entendeu o tamanho da bagunça em que essa família está metida. Helena aceitou a entrevista em Búzios. Pegou o ônibus no dia seguinte, sem glamour nenhum, uma mochila pequena e o caderno azul na bolsa. No caminho, olhava a paisagem e sentia que a vida estava sendo forçada a encolher antes de voltar a caber nela. A pousada não tinha nada do porte do Montenegro. Era charmosa, pé na areia, equipe pequena, dono prático. Helena conversou com o proprietário durante quase 2 horas. Falou de operação, treinamento, calendário de eventos, margem de lucro em baixa temporada. Saiu de lá com uma proposta simples, bem abaixo do que merecia, mas honesta. Podia começar em 2 semanas. Pela primeira vez desde o divórcio, ela enxergou um chão, na volta para o Rio, já anoitecendo. Recebeu uma ligação de um número desconhecido. Era a chefe da controladoria do Hotel Montenegro. Mulher séria, dessas que não ligam sem motivo. A voz vinha tensa. Disse só que não podia falar muito, mas que a auditoria interna tinha sido suspensa por ordem de Dona Célia e que algumas notas referentes à reforma do spa tinham desaparecido do arquivo físico. Antes que Helena perguntasse mais qualquer coisa, a mulher desligou. Aquilo bastou. Quem some com papel não quer paz. Quer tempo? Naquela noite, Helena dormiu mal de novo. Sonhou com corredores do hotel se inundando devagar enquanto Augusto sorria no lobby fingindo que estava tudo bem. Acordou suando, fez café forte e abriu o caderno azul. Ali dentro havia de tudo. Ideias de eventos, metas do trimestre, recados, números soltos, frases de Henrique. Numa das últimas páginas preenchidas, achou uma anotação velha, feita depois de uma reunião desgastante com o sogro. Conferir sessão fiduciária. Conversar com H sobre garantia do anexo. Ela franziu a testa. O anexo era uma ala do hotel usada para convenções menores, espaço valioso, mas subaproveitado. Se aquilo entrar em garantia, a situação era mais séria do que parecia. No mesmo dia, Helena marcou café com Daniel. Escolheu um lugar discreto no Flamengo, sem chance de coluna social nem olhar curioso. Quando ele chegou, trouxe a mesma postura contida de sempre, sem intimidade forçada. Helena foi direta. Perguntou se o hotel estava em risco real de perder ativos. Daniel respondeu que sim. Perguntou se Isadora tinha alguma ligação além da imagem. Ele hesitou por um instante e disse que não podia confirmar, mas havia contratos demais passando por empresas indicadas por ela para ser só coincidência. Helena perguntou por que o banco ainda não tinha executado nada. Daniel mexeu na xícara antes de responder. Porque o hotel ainda vale muito. E porque alguém lá dentro anda tentando ganhar tempo com promessas vazias. A conversa seguiu por quase 1 hora. Daniel não entregou o segredo bancário. Também não precisou. Ele sabia falar só o bastante para uma pessoa inteligente completar o resto. Disse que hotéis familiares quebram de um jeito específico. Primeiro confundem tradição com imunidade, depois acham que lealdade substitui competência. E por fim gastam energia demais sustentando aparência. Helena ouviu, juntando tudo mentalmente. No fim, Daniel fez a pergunta que mudou o rumo da história.
Você quer só sobreviver a isso ou quer entender o que fizeram e impedir que apaguem a sua parte? Helena segurou a xícara com as duas mãos e demorou a responder. A pergunta doía porque exigia escolha. Sobreviver era aceitar a pousada em Búzios, reconstruir em silêncio, deixar os Montenegro afundarem sozinhos. Entender era entrar numa guerra sem garantia de vitória, mexer em ferida recente, arriscar pouco dinheiro que tinha e, pior, voltar a olhar de frente para tudo o que tinha preferido empurrar para o canto. Daniel não pressionou. Apenas disse que, se a dívida do hotel continuasse escalando e a família errasse mais uma vez, os próximos meses abririam uma janela rara. Ativos problemáticos mudam de dono rápido. Às vezes, depressa o bastante para surpreender até o sobrenome na fachada. Helena soltou um riso curto, incrédulo. Você está sugerindo que eu compre o hotel da família que acabou de me enxotar? Daniel balançou a cabeça de leve. Não. Tô dizendo que você sabe mais sobre esse hotel do que os donos atuais. E conhecimento, quando encontra o certo, vira poder. A frase ficou ali entre os dois, pesada, quase absurda. Helena quis rejeitar de imediato. Parecia fantasia. Só que a vida, às vezes, muda de direção justamente quando uma ideia absurda encontra uma pessoa cansada de aceitar o roteiro dos outros. Quando saiu do café, o céu estava cinza e ventava do jeito típico das tardes que prometem chuva e nem sempre cumprem. Helena caminhou até o aterro sem pressa. Pensou em Henrique, no bilhete guardado na bolsa, na cara satisfeita de Isadora naquela sala de divórcio, no silêncio miserável de Augusto, na mão firme de Dona Célia empurrando uma caneta. Pensou também na pousada em Búzios, no emprego possível, na vida simples e limpa que podia recomeçar sem olhar para trás. Uma escolha era segura. A outra fazia o sangue circular de um jeito que ela ainda não sabia se era medo ou força voltando. Em casa, abriu o envelope de Henrique mais uma vez. Dessa vez notou um detalhe que tinha passado batido. Atrás do memorando, preso com um clipe pequeno, havia um cartão de visita antigo de um escritório de investimentos especializado em hotelaria. No verso, a letra do sogro dizia só o nome de um fundo e uma observação curta. Se um dia tudo travar, procure quem entende de operação, não quem entende de pose. Helena sentou na beirada da cama e ficou olhando o cartão por longos segundos. Henrique não tinha deixado dinheiro. Não tinha deixado herança secreta. Tinha deixado uma bússola. Foi que ali que a dor do divórcio, pela primeira vez, deixou de ser só dor. Virou direção. Helena pegou o celular, abriu as mensagens com a proposta da pousada em Búzios e agradeceu, dizendo que precisava de alguns dias para responder. Depois abriu o contato de Daniel. Ficou encarando a tela enquanto uma parte dela ainda tentava agir com prudência e a outra já sabia que prudência demais tinha sido o nome de quase todas as vezes em que ela se anulou. Então, digitou uma frase só. Se eu quisesse entender como comprar tempo antes de comprar um hotel, por onde eu começo? A resposta veio poucos minutos depois. Começa entendendo quem está devendo para quem. Amanhã, às 9. Helena não sorriu. Ainda era cedo para isso. Mas fechou os olhos por um instante e sentiu uma calma nova, daquelas que nascem quando a humilhação finalmente encontra um plano. Do lado de fora, o vento bateu na janela 2 vezes. Do lado de dentro, ela guardou o bilhete de Henrique no caderno azul. Alinhou os dois sobre a mesa e disse em voz baixa, só para si mesmo, que nunca mais sairia de um lugar levando a culpa de um desmoronamento que não tinha provocado. No dia seguinte, ela pisaria numa direção que ainda parecia loucura. E, sem saber, pisaria também no primeiro degrau, que a levaria de volta ao Hotel Montenegro, não como a nora descartada, mas como a mulher que aprenderia exatamente quanto custa um império quando ele é sustentado por aparência, vaidade e mentira. Às 9 em ponto, Helena já estava sentada diante de Daniel numa sala pequena emprestada por um escritório de consultoria no centro do Rio. Não havia vista bonita, recepcionista oferecendo água aromatizada, nem decoração feita para impressionar cliente. Só uma mesa, 2 notebooks e uma pilha de papéis que Daniel tinha conseguido reunir a partir de informações públicas, registros comerciais e documentos que Helena ainda possuía de forma legítima.
Ele colocou uma folha em branco entre os dois e desenhou 3 colunas. Na primeira escreveu hotel. Na segunda, dívida. Na terceira, controle. Depois apontou para a última palavra. É aqui que você precisa parar de pensar como ex-esposa. Helena cruzou os braços. E pensar como o quê? Daniel respondeu sem sorrir. Como alguém que quer estar do outro lado da mesa quando eles descobrirem que perderam o poder de escolha. Nas semanas seguintes, Helena descobriu que comprar um hotel não começava com dinheiro. Começava com paciência. Daniel ensinou a ela a separar o patrimônio do orgulho da família. O prédio tinha valor. A operação ainda tinha capacidade de gerar receita. O nome Montenegro conservava prestígio. O problema era o passivo crescente e a forma como Augusto e Dona Célia vinham queimando caixa para sustentar a aparência de prosperidade. A reforma do spa havia custado quase o dobro do previsto. Uma campanha de reposicionamento digital consumira recursos sem recuperar ocupação. 2 grandes clientes corporativos tinham migrado para a concorrência depois de falhas em eventos. E o mais grave, parte da dívida tinha sido cedida por uma instituição financeira a um veículo de investimento que comprava créditos problemáticos com desconto. Helena reconheceu o nome imediatamente. Era o mesmo fundo escrito no cartão deixado por Henrique. Ela levantou os olhos do documento e encontrou Daniel observando sua reação. Você sabia disso? Perguntou. Ele negou. Disse que reconhecera o fundo só naquela manhã ao cruzar informações. Helena tirou o cartão antigo da bolsa e colocou sobre a mesa. Daniel leu o nome, virou o papel, viu a caligrafia de Henrique e soltou um assobio baixo. Seu sogro sabia que isso podia acontecer. Helena corrigiu sem pensar. Ex-sogro. Daniel levantou uma sobrancelha. Tá, seu ex-sogro sabia. Aquilo abria uma possibilidade, mas não uma porta fácil. O fundo não tinha interesse em administrar hotel. Queria recuperar dinheiro. Se a situação piorasse, poderia negociar o crédito com outro investidor, exigir garantias adicionais ou pressionar por uma reestruturação que diluísse o controle dos Montenegro. Daniel foi claro. Helena não tinha capital suficiente nem de longe para entrar sozinha. Também não adiantava aparecer dizendo que conhecia a operação. Investidor não compra ressentimento. Compra retorno. Então Helena trabalhou durante quase 2 meses. Montou uma proposta como se estivesse tentando convencer alguém que tinha todos os motivos do mundo para dizer não. Refez projeções de ocupação. Separou despesas que podiam ser cortadas sem destruir serviço. Identificou contratos ruins. Criou um plano para recuperar eventos corporativos. Estimou quanto custaria renovar quartos por etapas, sem fechar andares inteiros. Estudou concorrência. Ligou para antigos clientes que ainda confiavam nela e perguntou, sem revelar demais, o que faria eles considerarem voltar a um hotel que tivesse mudado de gestão. Ela também começou a trabalhar temporariamente em projetos independentes de eventos. Não aceitou o emprego fixo em Búzios, mas fechou um contrato curto com a pousada. Viajou 2 vezes por semana, ajudou a reorganizar calendário de casamentos e, em menos de 1 mês, entregou resultado suficiente para receber uma indicação para outro cliente. O dinheiro era modesto, mas dava a ela uma coisa que não tinha desde o divórcio. Renda que ninguém da família Montenegro podia cortar. Enquanto isso, no hotel, Augusto insistia que a crise era passageira. Ele apareceu num evento empresarial no Leblon ao lado de Isadora, sorrindo para fotógrafos e dizendo que o Montenegro entrava numa nova fase. Isadora havia assumido informalmente uma espécie de direção de marca. Nas redes sociais, mostrava suítes, brunches, festas na piscina e encontros com influenciadores. O problema é que internet cheia não significa quarto ocupado. Numa terça-feira à noite, depois que a equipe de marketing já tinha ido embora, Isadora ficou sozinha no escritório provisório que tinha ocupado no hotel. Tirou os sapatos, abriu o notebook e encarou por alguns minutos uma planilha de pagamentos. A imagem pública dela era de segurança absoluta. Naquele momento, porém, mordeu a unha do polegar até machucar. Havia 3 parcelas atrasadas de uma empresa ligada ao irmão dela. Ela fechou o arquivo assim que ouviu passos no corredor.
Augusto entrou sem bater. Perguntou por que uma produtora de São Paulo estava cobrando uma campanha que ele achava já ter sido paga. Isadora respondeu rápido demais. Disse que devia ser erro de conciliação. Augusto jogou o celular sobre a mesa e mostrou uma mensagem. A produtora dizia ter recebido só metade. Isadora olhou para a tela e depois para ele. Você tá me acusando de quê? Não tô acusando. Tô perguntando. Então pergunta pro financeiro. Não para mim. Augusto pegou o celular de volta. Por um instante, parecia disposto a insistir. Não insistiu. Isadora conhecia exatamente esse defeito nele. Se a resposta exigia confronto, ele preferia adiar. Ela se levantou, alisou o vestido e beijou o rosto dele. Disse que estava cansada e que podiam falar no dia seguinte. Quando Augusto saiu, Isadora esperou a porta fechar. Só então abriu outra vez a planilha. Apagou uma observação. Não era prova de crime nenhum. Ainda não. Mas era a primeira rachadura visível numa história que vinha sendo contada como romance novo e modernização empresarial. Dona Célia também começava a perceber que alguma coisa estava escapando. Primeiro vieram ligações de fornecedores. Depois o gerente-geral pediu autorização para congelar contratações. Por fim, recebeu uma notificação formal relacionada à renegociação da dívida. Ela leu 2 vezes e chamou Augusto. Ele apareceu 20 minutos depois, irritado porque tinha saído de um almoço. A mãe colocou o documento diante dele. Você disse que isso estava resolvido. Tá. Tá onde? Augusto puxou a cadeira e leu o papel. Ficou mais pálido a cada linha. Disse que o banco estava pressionando para melhorar posição. Nada além disso. Dona Célia bateu o dedo no documento. Aqui está falando em revisão de garantias. Isso é padrão. Padrão é você saber antes de chegar uma carta dessas na minha mesa. Augusto fechou a mandíbula. A mãe não gritou. Não precisava. Ela era mais perigosa quando baixava a voz. Foi então que ela perguntou por Helena. Augusto ergueu os olhos. O que tem ela? Ela entendia esses relatórios. O silêncio durou pouco, mas foi constrangedor. Augusto respondeu que Helena tinha saído da família e que eles não precisavam dela. Dona Célia encostou as costas na cadeira. Não disse que concordava. Só disse uma coisa que ele levaria dias para esquecer. Então prova. Do outro lado da cidade, Helena enfrentava o primeiro não. A reunião com representantes do fundo aconteceu num prédio comercial em Botafogo. Daniel conseguiu apresentar a proposta como consultor independente, sem vender a ideia de vingança, nem esconder que Helena conhecia profundamente a operação. Ela entrou sabendo que podia sair humilhada. E saiu quase exatamente assim. Um dos executivos ouviu 15 minutos e interrompeu. A senhora não tem capital. Tenho operação. Não compra crédito. Tenho um plano de recuperação. Todo mundo tem. Helena fechou a pasta e perguntou o que eles queriam ouvir. O homem respondeu sem rodeio. Garantia de execução, investidor âncora, capital para absorver risco, governança. Ela voltou para a rua com vontade de jogar a pasta na primeira lixeira. Daniel veio atrás. Eu avisei que iam dizer não. Avisar não deixa menos irritante, não. Mas deixa menos pessoal. Helena parou na calçada. Para você é fácil falar, ele também parou. Não é pessoal para eles. Se vocês transformarem pessoal para você, perdeu. Ela ficou olhando o trânsito. Então o que falta? Daniel respondeu na hora. Alguém disposto a apostar em você antes de você ter o controle. Encontrar esse alguém foi pior do que montar a proposta. 3 grupos ouviram. 2 nem responderam depois. Um queria participar, mas exigia maioria absoluta na operação. Direito de trocar toda a equipe e liberdade para vender o prédio se o retorno não viesse em 2 anos. Helena recusou. Daniel achou que ela devia pensar mais. Ela bateu a caneta na mesa. Se eu entregar o hotel para um fundo que vai demitir metade do pessoal e vender o prédio, eu viro o quê? Alguém que fez um bom negócio. Não foi por isso que eu entrei nisso. Daniel ficou em silêncio. Helena percebeu que tinha elevado a voz. Passou a mão pelo rosto e continuou mais baixo. Eu conheço gente lá dentro há anos. Tem funcionário pagando faculdade de filho. Tem cozinheira que trabalha ali desde antes do Augusto saber dar nó em gravata. Não vou salvar prédio destruindo quem manteve aquilo funcionando.
Daniel apoiou os cotovelos na mesa. Então para de dizer que você comprar um hotel. Ela franziu a testa. Ele continuou. Você quer comprar uma operação e preservar valor. É diferente. E talvez seja exatamente isso que convença alguém. Foi a primeira vez que Helena entendeu que sua maior fraqueza podia virar argumento. Ela tinha sido tratada como sentimental demais para negócios. Agora era justamente por conhecer as pessoas, rotinas e perdas invisíveis que conseguia enxergar onde cortar e onde não tocar. A nova apresentação ficou melhor. Em vez de prometer milagre, Helena apresentou fases. Primeiro, controle de caixa. Depois, recuperação de clientes. Depois, renovação gradual. Propôs reduzir contratos de marketing, renegociar fornecedores e criar metas objetivas para cada área. Também incluiu algo que Daniel não sugerira: participação variável para chefias operacionais vinculada a resultado, para impedir que uma óbvia gestão parecesse só troca de patrão. Quem finalmente demonstrou interesse foi o Grupo Vale Verde, empresa de investimentos familiares com participação em pousadas, restaurantes e 2 hotéis menores no estado do Rio. A presidente, Teresa Valença, era uma mulher de 50 e poucos anos, que falava pouco e fazia perguntas desagradavelmente precisas. Na primeira reunião, perguntou por que Helena não tinha sido contratada formalmente pelo hotel se fazia tanta coisa. Helena respondeu que confiava no marido. Teresa inclinou a cabeça. Essa resposta eu não colocaria num pitch. Helena quase sorriu. Eu também não colocaria de novo na minha vida. Foi a primeira coisa que pareceu agradar Teresa. A conversa durou 3 horas. No fim, ela disse que estudaria a possibilidade de formar uma sociedade de propósito específico caso o crédito ficasse disponível em condições viáveis. Não era assim. Mas já não era não. E havia uma condição. Helena precisaria colocar dinheiro próprio pouco perto do total. Muito perto do que ela tinha, naquela noite, sozinha no apart-hotel que já começava a parecer pequeno demais para a vida nova. Helena abriu a conta bancária e calculou economias, rescisão de investimentos, venda de um carro que quase não usava, a pequena quantia que receberia de 2 projetos. Ainda faltava. Ela ficou sentada diante do computador por quase 1 hora. Depois abriu uma pasta onde guardava documentos antigos e encontrou a escritura do apartamento pequeno em Niterói que o pai tinha deixado para ela. Era o único patrimônio que nunca misturara com Augusto. Estava alugado. A renda ajudava pouco, mas era segurança. Vender significava apostar quase tudo. Na manhã seguinte, Helena contou a Daniel. Ele ficou sério. Você não precisa fazer isso. Preciso mostrar que também estou correndo risco. Tem risco e tem loucura. Você não foi o cara que me falou de conhecimento virando poder? Falei. Não falei para hipotecar a alma. Ela soltou um riso curto. A alma eu já quase entreguei num casamento. Agora estou falando só de apartamento. Daniel não riu. Ele respeitou a decisão, mas deixou claro que a sociedade precisava limitar a exposição pessoal dela. Helena aceitou. 2 semanas depois, o negócio começou a tomar forma, e foi exatamente aí que Augusto cometeu o erro que mudaria tudo. Preocupado com caixa, ele decidiu vender uma participação minoritária numa empresa patrimonial ligada ao hotel. A ideia era levantar dinheiro rápido sem mexer diretamente no controle da operação. Isadora apoiou. Dona Célia resistiu. Mas cedeu quando Augusto disse que o dinheiro serviria para evitar uma renegociação mais agressiva da dívida. Só que o potencial comprador pediu due diligence. E a due diligence encontrou inconsistências. Não era um rombo cinematográfico escondido num cofre. Era pior. Eram pequenas decisões ruins espalhadas ao longo de meses. Contratos relacionados. Pagamentos sem justificativa suficiente. Serviços superfaturados. Notas que não correspondiam ao que tinha sido entregue. Uma empresa subcontratada aparecia repetidas vezes, Vértice Mídia. Na noite em que recebeu o relatório preliminar, Augusto foi atrás de Isadora. Ela estava num jantar com 2 influenciadoras no restaurante do hotel. Ele esperou terminar, segurando a raiva até os convidados saírem. Depois fechou a porta da sala de apoio. O que é isso? Isadora olhou o relatório.
Já te falei que o financeiro bagunça tudo. A Vértice pagou uma empresa do seu irmão, e daí? Daí que essa empresa nunca entregou metade do serviço. Você não sabe disso. Eu tenho relatório. Ela cruzou os braços. Relatório feito por quem? Pela santinha da sua ex? Augusto travou, Isadora percebeu. Foi até ele. Ah, então é isso. Você está falando com ela? Não. Mas queria. Você sente falta da mulher que fazia tudo por você, né? Agora que tem conta chegando, bateu saudade. Augusto segurou o documento com força. Não muda de assunto, ela chegou mais perto e falou baixo. Eu não tô mudando. Tô mostrando o assunto de verdade. Enquanto a Helena trabalhava de graça, você achava ela perfeita. Agora que ela foi embora, descobriu que administrar empresa dá trabalho. A frase acertou um ponto que Isadora talvez nem tivesse calculado. Augusto ficou imóvel. Depois perguntou se ela tinha recebido dinheiro da Vértice. Isadora não respondeu. Foi o bastante. No dia seguinte, Augusto procurou a mãe e exigiu uma auditoria independente. Dona Célia recusou, ela insistiu. Ela disse que uma auditoria naquele momento podia assustar credores, investidores e fornecedores. Augusto rebateu que já havia gente assustada. A mãe fechou a porta da sala. Então finalmente falou algo que vinha escondendo dele. Parte daqueles contratos tinha sido autorizada por ela. Augusto ficou sem reação. Célia explicou que, depois da morte de Henrique, precisava gerar visibilidade rápido. O hotel parecia antigo. Isadora conhecia pessoas, tinha acesso, sabia movimentar público. Algumas contratações passaram por empresas próximas dela. Sim, mas Célia tratou aquilo como atalho comercial, não fraude. Você assinou sem conferir? Não fala comigo como se você tivesse conferido. Augusto abriu a boca e fechou. Ela tinha razão. Aquela era a parte mais difícil. Dona Célia continuou. Disse que ele não podia agora posar de vítima de uma gestão da qual participara. Se os contratos fossem questionados, os dois teriam responsabilidade por negligência. A solução, segundo ela, era ganhar tempo, cortar Isadora aos poucos e estabilizar o hotel. Augusto perguntou se a mãe tinha pressionado tanto pelo divórcio porque Helena já estava desconfiando. Dona Célia desviou o olhar, só por um segundo, mas Augusto viu. Mãe não começa. Você sabia que a Helena estava chegando perto disso? Célia ficou de pé. Eu sabia que ela transformava qualquer discussão financeira num julgamento moral. Isso não responde. Eu não precisava responder para ela. Nem preciso responder para você nesse tom. Augusto deu um passo para trás, como se a distância pudesse ajudar a enxergar melhor a própria mãe. Foi você que quis ela fora. Célia apertou os lábios. Eu quis proteger essa família de quê? Desta vez, ela demorou da humilhação de descobrir que seu pai confiava mais nela do que em você. Augusto ficou parado. A frase saiu sem intenção, e Dona Célia percebeu tarde demais. Ela lhe perguntou o que aquilo significava. Ela respondeu que não significava nada. Augusto pediu que repetisse. Célia pegou a bolsa sobre a mesa. A conversa acabou. Só que não tinha acabado. Pela primeira vez, Augusto começou a procurar sozinho, nos arquivos antigos do pai, achou referências a Helena em reuniões das quais nunca soubera. Notas curtas, recomendações, observações sobre operação. Num relatório de quase 2 anos antes, Henrique escrevera que Helena possuía visão mais realista de risco do que a atual diretoria. A atual diretoria era Augusto. Ele leu aquilo sentado na antiga sala do pai. Ficou ali um longo tempo. Depois abriu uma gaveta que quase ninguém usava e encontrou uma pasta vazia com etiqueta escrita à mão. Sucessão operacional. Vazia. Aquilo criou uma pergunta nova. Quem tinha tirado os documentos? Helena não sabia de nada disso. Ela estava ocupada, tentando fechar a própria operação. O Grupo Vale Verde finalmente aprovou o investimento em princípio. Helena vendera o apartamento de Niterói. O dinheiro ainda não tinha sido transferido para a nova sociedade, porque tudo dependia do preço do crédito e da disposição do fundo em negociar. Daniel chegou à reunião final com uma expressão que Helena não gostou. O fundo tinha recebido outra oferta. De quem? Não disseram. Melhor que a nossa. Financeiramente, talvez Helena apertou os dedos em volta da caneta. Quanto tempo a gente tem?
Pouco. Teresa entrou na sala minutos depois e ouviu tudo sem alterar o rosto. Perguntou se havia possibilidade de aumentar a oferta. Daniel disse que sim, mas o retorno ficaria pior. Helena perguntou se o concorrente queria o crédito ou o hotel. Daniel respondeu que essa era a pergunta certa. Se fosse um fundo oportunista, provavelmente queria pressionar até receber. Se fosse concorrente do setor, podia querer o imóvel. Se fosse alguém ligado aos Montenegro, podia estar tentando recomprar o próprio problema por outra porta. Teresa olhou para Helena. É você? Eu quero a operação. Isso eu sei. Quero saber até onde você vai. Helena não respondeu imediatamente. Teresa continuou, você já colocou seu dinheiro. Agora não confunde coragem com teimosia. Helena passou os olhos pelas projeções. Se a gente desistir agora, o que acontece? Daniel respondeu que o crédito iria para outro comprador e ela perderia a melhor chance de entrar na estrutura de controle. Helena perguntou o que aconteceria com o hotel. Ninguém sabia. Ela respirou pelo nariz, fechou a pasta e tomou a decisão: não aumentem tudo. Mudem a proposta. Daniel franziu a testa. Como? Oferece menos dinheiro imediato, mas assume parte da recuperação operacional com metas. Mostra que a gente não quer só cobrar. Quer fazer o ativo valer mais. Teresa ficou alguns segundos olhando para ela. Isso aumenta nosso risco. Também aumenta o valor do hotel se funcionar. É se não funcionar? Helena respondeu sem desviar. Aí eu perco junto com vocês. Teresa se recostou na cadeira. Finalmente, disse. Finalmente o quê? Uma proposta que parece sua. A negociação se arrastou por mais 10 dias. Enquanto isso, o Hotel Montenegro continuava funcionando como se nada estivesse acontecendo. Casamentos eram realizados. Hóspedes tomavam café. Funcionários carregavam malas. Isadora ainda aparecia de vez em quando, mas já não tinha a mesma liberdade. Augusto começou a cortar gastos, sem saber que cada corte tardio melhorava, paradoxalmente, o ativo que Helena queria adquirir. Então veio outra pancada. O comprador da participação patrimonial desistiu. A justificativa oficial foi risco elevado. O efeito foi imediato. Dona Cacélia precisou admitir, numa reunião fechada com gerentes, que alguns pagamentos seriam reorganizados. A palavra atraso não foi usada, mas todo mundo entendeu. Naquela noite, ela voltou para casa e ficou sozinha na sala escura. Tirou os brincos, colocou sobre uma bandeja e abriu uma caixa antiga que guardava documentos de Henrique. Por baixo de cartas e fotografias, havia um envelope lacrado. Ela sabia o que tinha dentro. Sabia havia mais de um ano. E ainda não tinha mostrado a Augusto. Ficou com a mão sobre o envelope imóvel. Henrique preparara, meses antes de morrer, um documento preliminar propondo mudanças na estrutura societária do hotel. Não estava concluído. Não produzia sozinho efeito algum, mas deixava clara uma intenção. Caso Augusto não demonstrasse capacidade de gestão, Henrique queria criar um conselho independente e convidar Helena a ocupar uma cadeira com poder real sobre a operação. Dona Célia odiara aquilo desde o momento em que descobriu. Não porque Helena fosse incompetente. Pelo contrário, porque era boa demais. Durante toda a vida, Célia construíra a identidade em torno do sobrenome Montenegro. Casara jovem, apoiara o marido, organizara relações sociais, protegera o filho. Nunca recebera cargo, assinatura ou reconhecimento semelhante ao que Henrique parecia disposto a oferecer à nora. Para ela, Helena não tinha apenas entrado na família. Estava ocupando um espaço que Célia acreditava ter merecido primeiro. Naquela sala vazia, sem ninguém para impressionar, Dona Célia passou o dedo sobre o envelope. Pela primeira vez, seu rosto não tinha raiva. Tinha medo, ela guardou tudo outra vez. No dia seguinte, o fundo aceitou a proposta de Helena e do Grupo Vale Verde. Com condições, o acordo ainda dependeria de etapas formais. Análise definitiva e uma reestruturação que não transformava Helena em dona do prédio de uma hora para outra. Mas a sociedade formada por ela e pelo grupo passaria a controlar uma parcela decisiva do crédito e teria direito de negociar diretamente uma conversão parcial em participação.
caso os Montenegro não cumprissem certas obrigações financeiras. Daniel leu o documento 2 vezes. Teresa pediu revisão jurídica. Helena ficou em silêncio. Não era vitória. Era a entrada, e entrar já mudava tudo. 3 semanas depois, o primeiro vencimento importante não foi cumprido integralmente. Os Montenegro tentaram renegociar. A nova credora pediu condições mais duras. Augusto quis saber quem estava por trás da operação. O representante jurídico respondeu que a composição societária seria apresentada na reunião marcada para o mês seguinte. Augusto ligou para Daniel. Daniel não atendeu. Ligou de novo. Recebeu uma mensagem dizendo que qualquer contato deveria passar pelos canais formais. A frase pareceu familiar. Augusto demorou alguns segundos até lembrar de onde. Era quase a mesma resposta que Helena tinha dado ao advogado da família depois de ser expulsa da própria vida. Naquela noite, ele apareceu no prédio onde ela morava. Helena estava chegando com 2 sacolas de mercado quando viu Augusto encostado perto da portaria. O primeiro impulso foi irritação. O segundo, curiosidade. Ele deu um passo na direção dela. Preciso falar com você. Não precisa, Helena. Ela parou. Fala. Augusto olhou para as sacolas, talvez procurando alguma versão da mulher que conhecia. Não encontrou. Você está envolvida com o fundo? Helena não respondeu. Ele soltou uma risada sem humor. Então tá. Tá o quê? Você tá. Helena ajeitou a sacola na mão. Se você veio até aqui perguntar coisa de negócio, fala com o advogado. Eu não vim falar só de negócio. Então escolheu uma hora péssima. Augusto passou a mão pela nuca. Eu descobri umas coisas. Parabéns, sobre meu pai. Helena ficou quieta. Ele continuou, ele confiava em você. Ela soltou o ar devagar. Isso você podia ter descoberto quando ele estava vivo. Augusto recebeu a frase sem defesa. Depois perguntou se ela sabia da pasta de sucessão operacional. Helena franziu a testa. Não. A resposta veio rápida demais para ser mentira. Augusto percebeu. Ele pareceu ainda mais confuso. Então quem tirou? Helena deu de ombros. Pergunta para sua mãe. O rosto dele mudou. Helena viu. E aí entendeu que havia coisa mais funda. Você já perguntou, né? Augusto desviou os olhos. Ela sabe alguma coisa. Helena ficou alguns segundos parada, depois abriu a porta do prédio. Augusto segurou de leve a borda antes que fechasse Helena. Espera, ela virou. Ele demorou para dizer, eu devia ter te defendido naquela noite. Devia, eu fui covarde. Eu achei que... Ela levantou a mão. Não. Ele parou. Helena continuou. Não vem me entregar uma explicação agora só porque a conta chegou. Se você quer saber por que fez aquilo, descobre sozinho. Eu passei tempo demais fazendo seu trabalho emocional também. Augusto soltou a porta. Ela entrou, mas antes de caminhar até o elevador, ouviu ele dizer atrás dela. A Isadora mexeu nos contratos. Helena olhou por cima do ombro. Eu sei que tem coisa errada. Então resolve. Você não quer saber? Helena respondeu sem hesitar. Quero. Mas não de você. As portas do elevador se fecharam. Do lado de fora, Augusto ficou parado com uma sensação que nunca tinha experimentado durante o casamento. Helena não precisava mais que ele trouxesse respostas. Isso doía mais do que qualquer grito. No hotel, a tensão ficou impossível de esconder. Isadora começou a se afastar. Primeiro cancelou reuniões. Depois alegou compromissos em São Paulo. Por fim, deixou de atender Dona Célia. Augusto apareceu no apartamento dela numa manhã sem avisar. Encontrou 2 malas abertas. Para onde você vai? Isadora nem tentou inventar. São Paulo. Por quanto tempo? Não sei. Ele fechou a porta de atrás de si. Você sabia que isso ia estourar. Ela continuou dobrando roupa. Eu sabia que vocês estavam quebrando. Vocês? Ela virou. Vocês. Porque quando estava tudo bonito eu era praticamente da família. Agora que apareceu o problema, virei fornecedora suspeita. Teu irmão recebeu dinheiro. Prestou serviço menos do que recebeu. Prova. Augusto ficou em silêncio. Isadora deu um sorriso curto. Tá vendo? Sua mãe te ensinou bem. Primeiro acusa. Depois procura a prova. Ele se aproximou. Você me usou? Ela parou de arrumar a mala. A pergunta pareceu ofendê-la de verdade. Eu? Isadora apontou para ele. Você me procurava toda vez que brigava com a Helena.
Você dizia que ela te fazia sentir incompetente. Você queria alguém que te admirasse sem ficar corrigindo planilha. Eu te dei exatamente o que você queria. Augusto travou e Isadora continuou. Agora não vem fingir que eu inventei você. A frase foi pior do que a acusação, porque era quase verdade. Ele olhou para as malas. E o dinheiro? Isadora fechou o zíper de uma delas. Eu não roubei seu hotel. Não foi o que eu perguntei. Ela encarou ele por alguns segundos. Então respondeu. Pergunta para sua mãe quanto ela sabia. Augusto sentiu um frio no estômago. Isadora puxou a mala. Antes de sair, parou na porta. Sabe qual é a diferença entre eu e a Helena? Eu nunca prometi te salvar. E foi embora 4 dias depois. Aconteceu a reunião que Dona Célia vinha tentando adiar. Na sala principal de conferências do Hotel Montenegro. Estavam Augusto, Célia, 2 advogados da família, representantes do credor e membros do grupo Vale Verde. Teresa chegou primeiro. Dona Célia reconheceu o sobrenome dela e tentou sorrir. Não conseguiu entender o que uma investidora de hotelaria fazia ali. Daniel entrou em seguida. Augusto ficou rígido e então a porta se abriu mais uma vez. Helena apareceu, não usava roupa chamativa. Um terninho claro, cabelo preso, uma pasta fina na mão. Dona Célia levantou devagar. O que ela está fazendo aqui? Teresa respondeu antes de Helena, representando a sociedade que adquiriu parte relevante da posição credora. Augusto fechou os olhos por um segundo. Célia não entendeu, ou não quis entender. Que sociedade? Daniel abriu a documentação. A empresa constituída pelo Grupo Vale Verde e pela senhora Helena Duarte. Dona Célia soltou um riso seco. Isso é ridículo. Helena sentou. A senhora pode achar o que quiser, mas sugiro que escute. Célia bateu a mão sobre a mesa. Você armou isso? Helena olhou para ela. Não. Eu fiz uma proposta. Vocês criaram a oportunidade. A reunião durou quase 2 horas. Daniel e Teresa deixaram claro que não tinham adquirido o hotel ainda, mas controlavam uma posição forte o bastante para exigir uma reorganização. As obrigações vencidas precisariam ser cobertas. Caso contrário, parte do crédito poderia ser convertida em participação, conforme mecanismos já previstos na negociação. Augusto tentou argumentar. Dona Célia tentou ameaçar processo. Os advogados foram mais cautelosos. Helena falou pouco, até Teresa colocar sobre a mesa uma proposta final. Conversão parcial da dívida, entrada de capital novo, manutenção da maior parte dos funcionários. Suspensão imediata dos contratos da Vértice, empresas relacionadas, nova governança. E controle operacional entregue à sociedade investidora. Dona Célia leu a última linha, depois ergueu os olhos. Quem vai comandar? Teresa não respondeu. Virou a folha. O nome estava ali, Helena Duarte. A sala ficou muda. Célia empurrou a pasta como se tivesse queimado os dedos. Nunca Helena apoiou as mãos na mesa. Então apresentem uma alternativa que pague o que vence. Augusto olhou para a mãe. Ela não tinha. A voz de Célia saiu baixa. Você quer tomar o hotel do meu filho? Helena balançou a cabeça. Não. Eu quero impedir que vocês terminem de destruir aquilo que seu marido construiu. Célia se levantou. Não usa o nome dele. Helena também ficou de pé. Então por que a senhora escondeu o que ele queria fazer comigo? Augusto virou de uma vez. Célia empalideceu. Helena não sabia exatamente o que estava perguntando. Estava testando funcionou. Célia perdeu meio segundo, só meio, mas Teresa viu. Daniel viu. Augusto viu. Helena viu. Augusto apontou para a mãe. Tem um documento. Célia não respondeu. Que documento? Nada que tenha valor. Você sabia? Augusto se levantou. Você sabia que meu pai queria colocar a Helena na gestão. Célia apertou a bolsa contra o corpo. Ela estava doente. Ele morreu do coração. Mãe. Não perdeu a cabeça. A frase acertou a sala inteira. Dona Célia encarou o filho. Pela primeira vez. Não tinha argumento pronto. Helena sentiu algo mudar. Aquilo já não era só dívida, nem traição, nem Isadora. A expulsão tinha começado antes da amante. Muito antes. A reunião terminou sem assinatura. Os Montenegro ganharam poucos dias para avaliar a proposta. Quando todos já estavam saindo, Augusto segurou Helena no corredor. Você sabia disso? Não, ele acreditou. Pior ainda. Minha mãe fez tudo aquilo porque meu pai,
Helena cortou. Não transforma isso numa explicação fácil, mas muda tudo não. Explica uma parte. Augusto ficou quieto. Ela se aproximou um passo. Você ainda escolheu ficar calado naquela sala. Ele baixou os olhos. Helena continuou andando. Na recepção, funcionários antigos começaram a reconhecê-la. Alguns só olharam. Outros sorriram discretamente. A chefe da governança, a mesma que tinha ligado semanas antes, levou a mão à boca quando percebeu por que Helena estava ali. Dona Célia apareceu no alto da escada que levava ao mezanino. Observou tudo. Helena embaixo, funcionários olhando para ela. Teresa conversando com Daniel Augusto parado no corredor. A posição era quase uma caricatura cruel. Meses antes, Helena saíra daquele hotel pelos fundos carregando uma caixa. Agora entrava pela porta principal com poder suficiente para decidir se a família Montenegro o continuaria mandando ali. Só que antes de Helena alcançar a saída, Dona Célia desceu. Parou diante dela. Você acha que ganhou? Helena não respondeu. Célia chegou mais perto. Você não sabe metade do que Henrique deixou preparado. Aquilo fez Helena parar. Augusto, alguns metros atrás, ouviu. Célia percebeu tarde demais. Helena virou devagar. Então me conta. A sogra sorriu, mas os olhos não acompanharam não. Agora você descobre sozinha. Ela passou por Helena e saiu. Naquela mesma noite, Augusto foi até a casa da mãe. Não pediu licença para entrar no escritório. Abriu gavetas, armários, pastas. Célia tentou impedir. Ela encontrou o envelope. Rasgou o lacre. Leu. Não era contrato final. Não era transferência de propriedade. Mas havia algo que nenhum deles esperava. Henrique tinha preparado uma proposta de reorganização muito mais profunda do que a simples entrada de Helena num conselho. Ele pretendia separar a operação hoteleira do patrimônio imobiliário e, numa versão preliminar, reservar uma participação relevante da nova empresa operacional a quem liderasse a recuperação prevista para os 2 anos seguintes. O nome, indicado por ele, era Helena. Augusto abaixou o documento. Célia ficou parada do outro lado da sala. Por quê? Ele perguntou. Ela ranhou. Por que você escondeu isso? Célia apertou os dedos. Porque seu pai estava entregando para ela o lugar que devia ser seu. Augusto olhou para a mãe como se não a reconhecesse. Ela continuou. Eu passei minha vida protegendo essa família. E no fim, ele olhou para uma menina que chegou de fora e decidiu que ela era mais capaz do que o próprio filho. Augusto levantou o papel. Ela era. A resposta saiu antes que ele pudesse. Célia levou a bofetada sem mão nenhuma tocar seu rosto. Augusto olhou outra vez para o documento. Então entendeu. A mãe não tinha expulsado Helena apenas porque preferia Isadora fora conveniente. A amante tinha sido instrumento. A ameaça real sempre fora outra. Helena sabia trabalhar. Henrique sabia disso. E Dona Célia também. Na manhã seguinte, Augusto enviou uma cópia do documento para Helena. Ela abriu o arquivo no celular diante de Daniel. Leu uma vez. Depois outra. Na terceira, pousou o aparelho sobre a mesa. Daniel perguntou se estava tudo bem. Helena ficou em silêncio, porque a verdade que aparecia ali era maior do que qualquer vingança. Henrique não tinha deixado um hotel para ela. Tinha feito algo mais importante. Antes de morrer, ele tinha decidido que, se a família precisasse escolher entre sangue e competência, queria que Helena tivesse a chance de disputar o futuro do Montenegro. E Dona Célia passara mais de 1 ano tentando garantir que essa escolha nunca chegasse a existir. Agora presta atenção nessa parte. Se você estivesse no lugar da Helena e descobrisse que a sogra ajudou a destruir seu casamento também por medo de perder o controle da família, você buscaria justiça até o fim ou largaria tudo e deixaria eles afundarem? Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí, porque o que Helena ainda precisava descobrir mudaria até o significado daquela noite do divórcio. Ela pegou o celular outra vez. Havia uma mensagem nova de Augusto. Eu vou assinar a reestruturação. Helena leu. Logo abaixo, uma segunda mensagem apareceu. Mas minha mãe não vai deixar isso acontecer sem lutar. Helena fechou a tela. Do outro lado da cidade,
Dona Célia já estava ao telefone com alguém e que Helena ainda não sabia que fazia parte daquela história desde antes da morte de Henrique E. Pela primeira vez, desde que começara a virar o jogo, Helena não era a única pessoa preparando o próximo movimento. Quando Helena voltou ao Hotel Montenegro 2 dias depois, não entrou pela recepção. Teresa tinha marcado a reunião no antigo escritório de Henrique, um cômodo que Dona Célia mantivera quase intacto desde a morte do marido. Augusto já estava lá. Daniel chegou logo depois, trazendo os documentos da reestruturação. Célia foi a última. Ela entrou com uma pasta de couro debaixo do braço e fechou a porta. Não cumprimentou Helena, colocou a pasta sobre a mesa e disse: "A proposta não vai ser assinada." Augusto se levantou. "Mãe, a gente já conversou. Você conversou." Eu ouvi Célia abriu a pasta. Durante a noite, os advogados dela tinham preparado uma contestação à conversão da dívida. A família alegaria que alguns procedimentos da administração anterior poderiam alterar o valor real das garantias e que qualquer transferência de controle deveria esperar uma revisão independente. Daniel pegou o documento. "Isso pode atrasar." "É a intenção", respondeu Célia. Helena permaneceu sentada. "Por quanto tempo?" "O suficiente. Para quê?" Célia finalmente olhou para ela. "Para você aprender que comprar dívida não faz de ninguém dona de uma história." Helena fechou a caneta que segurava. "A senhora ainda acha que isso é sobre eu entrar na sua família? Eu acho que você nunca entendeu seu lugar nela." Augusto bateu a palma na mesa. Célia virou o rosto para o filho. "Não. Agora você escuta também." Ela apontou para Helena. "Seu pai colocou essa mulher perto demais de tudo. Começou com reunião, depois relatório, depois pediu opinião dela antes da sua. E vocês dois achavam isso normal." Helena respondeu: "Henrique me perguntava por que eu trabalhava lá. Você trabalhava porque nós deixamos." Não, a voz de Helena saiu baixa. "Eu trabalhava porque o hotel precisava." Célia sorriu sem humor. "Sempre isso. Você chegando para salvar todo mundo." Helena não reagiu. A sogra continuou: "Sabe o que mais me irritava em você? Nem era essa falsa humildade. Era o jeito como Henrique te olhava quando você falava de operação. Como se finalmente tivesse encontrado alguém capaz de continuar o que ele construiu." Augusto baixou o rosto. Helena observou Célia por alguns segundos. Então perguntou: "Foi por isso que a senhora trouxe Isadora para perto dele?" O silêncio mudou de temperatura. Augusto levantou os olhos. Célia demorou. Helena repetiu: "A senhora sabia dos dois antes de mim?" Célia passou a mão pela alça da bolsa. "Eu sabia que eles estavam próximos. Isso não foi o que eu perguntei." Célia respondeu mais seco: "Sábia." Augusto deu um passo para trás. "Desde quando?" A mãe não olhou para ele. "Desde antes de você admitir para si mesmo." A frase ficou sozinha na sala. Augusto pareceu levar alguns segundos para entender. "Você sabia e não falou nada?" Célia virou-se para ele. "Você estava infeliz. Então a senhora resolveu facilitar?" Helena perguntou. Célia encarou. Não impedi. Helena ficou de pé. "É diferente." "Não muito. É completamente diferente." Foi a primeira vez que Célia levantou a voz. "Você já estava tomando o lugar do meu filho." Daniel deixou os papéis sobre a mesa. Teresa não interrompeu. Helena tampou a caneta e guardou dentro da pasta. "O senhor Henrique nunca me deu o lugar do Augusto. Ele me deu trabalho, confiança." "Só isso." Célia riu. "Só isso?" Ela puxou da pasta um envelope já aberto. "Então presta atenção." Tirou uma folha de dentro. Augusto reconheceu a caligrafia do pai. Célia colocou o papel diante deles. Não era o mesmo documento que Augusto encontrara. Era uma carta. Henrique tinha escrito poucas semanas antes de morrer. Augusto começou a ler, mas parou no meio. Helena pegou a folha ou o texto, não deixava participação para ela. Não entregava ações. Não mudava testamento. Era uma instrução pessoal a Célia. Henrique dizia que vinha tentando preparar Augusto para assumir o hotel, mas temia que o filho confundisse autoridade com capacidade. Dizia também que Helena possuía a visão operacional que faltava ao herdeiro. Depois vinha a parte que mudou tudo.
se Augusto recusasse a reorganização. Henrique pedia a Célia que procurasse Helena e lhe desse a oportunidade de apresentar um plano de recuperação antes que qualquer ativo importante fosse vendido. Helena teria de ler. Não falou. Augusto pegou a carta da mão dela. Mãe. Célia fechou os olhos por um instante. Então Helena entendeu a segunda camada. A sogra não tinha apenas escondido a intenção de Henrique. Tinha recebido dele uma responsabilidade direta. Ele confiara nela para abrir uma porta para Helena caso o próprio filho fracassasse. E Célia fizera exatamente o contrário. Quando o hotel começou a deteriorar, ela não chamou Helena, afastou. Quando Helena começou a fazer perguntas, Célia pressionou. Quando Isadora ocupou o espaço entre o casal, Célia não tentou impedir, aproveitou. E quando o divórcio finalmente veio, tratou a expulsão da nora como solução para um problema que Henrique já previra antes de morrer. Helena pousou a carta. Foi por isso que a senhora tinha tanta pressa naquela noite. Célia permaneceu imóvel. Augusto falou. Você usou meu casamento. A mãe virou de uma vez. Não fala como se seu casamento estivesse inteiro. Não estava. E eu ajudei a quebrar. Você traiu sua esposa. Eu sei. A resposta saiu firme. Augusto apontou para a carta. Mas você viu acontecer porque precisava dela fora antes que o hotel piorasse. Célia apertou os lábios. Helena perguntou. A senhora chamou quem depois daquela reunião? Célia não respondeu. Daniel ergueu os olhos. Helena continuou. Quando saiu daqui, a senhora ligou para alguém. Quem? Célia olhou para a porta. Foi o bastante. Augusto percebeu também mãe. Célia perdeu a paciência pro advogado do seu pai. Helena ficou em silêncio. Para quê? Para saber se essa carta podia ser usada contra mim? Contra a senhora? Helena quase riu. A carta nem fala da senhora. Fala do hotel. Célia bateu a mão na mesa. Tudo sempre foi o hotel. Dessa vez ninguém respondeu. A voz dela veio mais baixa na frase seguinte. Eu passei 40 anos ajudando Henrique a construir aquele nome. Recebi convidado que ele precisava impressionar. Aguentei dívida que ninguém sabia. Vi ele passar aniversário do Augusto em reunião. Vi minha vida inteira caber atrás de um homem que todo mundo chamava de visionário. Ela apontou para a carta. E no fim, quando ele achou que o filho não dava conta, escolheu você. Helena balançou a cabeça. Não escolheu o que funcionava. Célia riu com os olhos úmidos, mas não chorou. É fácil dizer quando foi você que ele escolheu. Helena demorou um pouco antes de responder. Talvez foi a primeira concessão daquela conversa, mas depois completou. Só que a senhora podia ter ficado com raiva dele. Podia ter rasgado essa carta na cara dele enquanto estava vivo. Podia ter brigado comigo. Podia ter brigado com o Augusto. Ela apontou para a porta. O que a senhora não podia era empurrar uma amante para dentro de um casamento e depois chamar isso de proteção da família. Célia perdeu a resposta. Augusto sentou devagar. A mãe olhou para ele. Ele não sustentou o olhar. Foi o primeiro momento em que ela pareceu realmente entender o que tinha criado. Não uma vitória. Um filho que já não acreditava nela. A reunião acabou sem acordo. Por algumas horas. Parecia que Célia tinha conseguido exatamente o que queria. No fim da tarde, o jurídico informou que a contestação impediria a implementação imediata da nova governança até que os pontos levantados fossem analisados. Teresa ficou furiosa. Daniel tentou manter a cabeça fria. Augusto ofereceu retirar a contestação em nome da parte que controlava. Não bastava. Célia ainda possuía poderes sobre a estrutura patrimonial. A entrada de Helena no comando ficou suspensa. No dia seguinte, a notícia vazou. Um portal de negócios publicou que o Hotel Montenegro enfrentava disputa de credores e risco de mudança de controle. Reservas de 2 eventos corporativos foram congeladas. Um casamento importante pediu esclarecimentos. Um fornecedor exigiu pagamento antecipado. O hotel que Helena tentava salvar começou a perder valor justamente porque todos descobriram que precisava ser salvo. Então Teresa chamou Helena para o escritório. Tem uma hora em que preservar valor significa sair antes do prejuízo aumentar. Helena entendeu. O grupo Vale Verde podia desistir. Se isso acontecesse,
ela não teria capital para continuar sozinha. O dinheiro do apartamento vendido ficaria preso numa operação que talvez nunca chegasse ao controle. Daniel tentou argumentar que ainda havia opções. Teresa levantou a mão. Não tô falando que vou sair hoje. Olhou para Helena. Tô dizendo que você tem 48 horas para me mostrar que existe hotel para recuperar depois dessa guerra. Helena saiu sem resposta. Foi a pior tarde desde o divórcio. Não porque alguém tinha humilhado ela. Dessa vez, o problema era real. Ela podia perder dinheiro. Daniel podia perder credibilidade. Teresa podia sair, funcionários podiam pagar por uma disputa que nem escolheram. Naquela noite, Helena foi até o hotel sem reunião, sem advogado. Entrou pela cozinha, a chefe da governança a viu primeiro, depois veio o responsável por eventos, depois 2 recepcionistas. Em menos de 20 minutos, Helena estava sentada numa mesa do restaurante vazio ouvindo problemas. Um casamento de sábado ameaçava cancelar. Uma empresa queria garantias. 2 fornecedores estavam travando entrega. O pessoal tinha medo de atraso salarial. Helena não prometeu que resolveria. Pegou o papel, perguntou o que dava para fazer até a manhã seguinte e começou. Ligou para a cliente. Explicou que o evento aconteceria. Não escondeu a instabilidade, mas ofereceu acompanhamento pessoal. Reorganizou pagamentos urgentes com o financeiro. Cortou gastos que podiam esperar. Ligou para Teresa perto da meia-noite. Preciso de uma garantia operacional curta para os fornecedores essenciais. Teresa respondeu. Você não controla o hotel? Ainda não. Mas se ele parar, ninguém vai querer controlar depois. Houve silêncio. Quanto? Helena disse. Teresa reclamou, depois aceitou metade. Helena negociou o resto. Às 3 da manhã, Augusto apareceu. Encontrou Helena na cozinha tomando café frio enquanto conferia uma lista de entregas. Você tá aqui desde quando? Desde quando tinha coisa para fazer? Ele puxou uma cadeira. Como eu ajudo? Helena nem levantou o rosto. Você sabe ligar para os 3 clientes corporativos que você perdeu. Augusto fez uma careta, sei. Então liga ele, não se mexeu. Helena finalmente olhou. O quê? Você vai confiar em mim? Não. Augusto recebeu a resposta. Ela empurrou o celular na direção dele. Mas vou conferir depois. Ele quase sorriu. Foi a primeira vez em meses que trabalharam lado a lado sem serem marido e mulher. E funcionou melhor. Ao amanhecer, nenhum evento tinha cancelado. Os fornecedores essenciais aceitaram manter entrega. O casamento de sábado continuaria, não resolvia a dívida. Mas provava uma coisa, o hotel ainda tinha vida. Teresa chegou às 8, viu Helena no restaurante. Olhou os números. Depois olhou Augusto dormindo sentado numa poltrona no lobby, telefone ainda na mão. Ela perguntou. Ele sempre foi assim? Helena acompanhou o olhar não. Talvez seja por isso. Teresa guardou os papéis. O Vale Verde fica. Helena soltou o ar. Mas Teresa ergueu um dedo. Com uma condição. Você para de tentar salvar todo mundo sozinha. Helena deu um sorriso cansado. Essa vai ser a parte mais difícil. Na tarde seguinte, Augusto pediu para conversar com ela no terraço dos fundos do hotel, nada de restaurante elegante, nada de antiga sala do pai. Só os dois e o barulho distante da cidade. Augusto ficou alguns segundos apoiado no parapeito. Depois falou. Eu terminei com a Isadora. Helena respondeu, isso é problema de vocês. Eu sei, ele olhou para ela. Também retirei tudo que eu podia da contestação e vou apoiar a nova gestão. Helena assentiu. Obrigada. Augusto pareceu surpreso. Só isso? O que você queria? Não sei. Ela esperou. Ele continuou. Talvez que você dissesse que ainda tem alguma coisa. Helena ficou em silêncio. Augusto soltou um riso sem graça. Tá. Eu mereci essa. Ela virou de frente para ele. Augusto, eu te amei. Ele fechou os olhos por um instante. Helena continuou. E justamente por isso, eu não vou transformar tudo o que aconteceu numa história bonita de arrependimento. Ele assentiu devagar. Eu não quero pedir para voltar. Quer, sim. Augusto quase rebateu. Não rebateu. Helena prosseguiu. Só que você sabe que não pode. Ele apoiou as 2 mãos no parapeito. Eu fui pequeno com você. Foi. Tive inveja, ela não esperava. Augusto olhou para a rua lá embaixo. Quando meu pai te elogiava, eu gostava.
Depois comecei a odiar. Porque tudo que você fazia bem lembrava uma coisa que eu tinha medo de admitir. Que não estava pronto, ele assentiu. A Isadora me fazia sentir o contrário. Helena escutou, não tentou aliviar. Augusto continuou. Minha mãe empurrou, Isadora aproveitou. Mas eu escolhi, dessa vez Helena não precisou corrigir. Ele tinha chegado sozinho na única frase que importava. Augusto olhou para ela. Se um dia você conseguir me perdoar, já perdoei algumas coisas, ele ficou surpreso. Helena completou. Perdoar não significa voltar. Augusto baixou a cabeça. Eu sei, ela encostou a mão no ombro dele por um segundo. Não como esposa, como alguém se despedindo de uma versão antiga de si mesma. Depois tirou. Augusto respirou pelo nariz e soltou devagar. Você vai ser uma dona insuportável. Helena deu uma rasada curta. Se pagar fornecedor no prazo, já melhora bastante. Ele também riu. Foi pouco. Mas era a primeira conversa entre eles sem mentira. 2 dias depois, Dona Célia perdeu a última possibilidade real de impedir o acordo, não por ordem milagrosa, nem porque surgiu documento secreto. Ela perdeu porque o próprio Augusto votou contra ela na estrutura que ainda controlavam juntos. Sem o filho. Ela não tinha força suficiente para sustentar a resistência sem provocar uma deterioração que reduziria também o patrimônio dela. A reestruturação foi assinada. O Grupo Vale Verde entrou com capital. Parte da dívida foi convertida. A nova sociedade assumiu o controle operacional. Helena tornou-se a principal executiva e sócia da operação do Hotel Montenegro. Meses depois de ter saído pelos fundos com uma caixa nas mãos, voltou pela entrada principal. Dessa vez, não havia fotógrafo. Ela não quis. Também não mudou o nome do hotel. Teresa perguntou se não seria melhor começar uma nova marca. Helena respondeu que nome nenhum precisava ser destruído só porque algumas pessoas tinham usado mal. Na primeira reunião com os funcionários, ela não fez discurso, disse apenas que salário vinha antes de festa de lançamento, manutenção vinha antes de foto bonita, e ninguém seria demitido só para uma planilha parecer elegante. A chefe da governança chorou. Helena fingiu não perceber para não constrangê-la. Daniel ficou no fundo da sala. Quando todo mundo saiu, Helena se aproximou. Você tá com essa cara por quê? Que cara? De quem quer falar alguma coisa e tá fazendo auditoria mental antes. Daniel riu. Eu ia perguntar se você pretende dormir algum dia. Ela cruzou os braços. Isso é proposta profissional. Não, Helena olhou para ele. Daniel não desviou. Durante meses, ele nunca tinha ultrapassado a linha. Agora, sem crise imediata, sem reunião marcada, a pergunta ganhou outro peso. Ele continuou. Eu queria te chamar para jantar. Helena demorou de propósito. Daniel ergueu as mãos. Pode dizer não. Eu sei. Tá. Tá o quê? Tá que eu vou. Ele sorriu. Só que Helena apontou um dedo sem falar de hotel. Aí ficou difícil. Ela riu. Foi assim. Sem promessa, sem romance salvando ferida. Só um jantar. Uma possibilidade pequena, Dona Célia deixou de participar da gestão. Continuou proprietária de parte do patrimônio e manteve uma renda vinculada ao que ainda lhe pertencia. Helena não tentou expulsá-la daquilo que era legalmente seu. Mas Célia perdeu a coisa que mais valorizava. Controle. E semanas depois da assinatura, ela apareceu no hotel sem avisar. Helena estava na recepção, discutindo a troca de um elevador. As duas se viram. Por alguns segundos, ninguém falou. Célia olhou ao redor. O hotel estava movimentado, não perfeito. Mas vivo. Ela perguntou. Tá satisfeita? Helena respondeu. Com algumas coisas. Célia apertou a bolsa. Você podia ter tirado meu nome daqui? Podia. Por que não tirou? Helena pensou um pouco. Porque eu não precisei apagar a senhora para provar que existo. Célia recebeu a frase em silêncio. Depois olhou para o salão. Henrique teria gostado disso. Helena não respondeu. Célia foi até a porta. Antes de sair, virou-se. Eu ainda acho que ele devia ter confiado mais no filho. Helena assentiu. Talvez. Célia pareceu surpresa. Então Helena completou. Mas a senhora devia ter deixado o Augusto aprender isso sozinho. Célia segurou a maçaneta. Dessa vez não teve resposta venenosa. Só disse. Eu sei. E saiu.
Helena ficou olhando a porta por poucos segundos. Depois voltou para o elevador quebrado, porque a vida não fecha com música tocando na hora certa. Fé é uma ferida e abre uma agenda cheia. Naquela noite, Daniel esperou Helena na calçada, sem carro de luxo, sem flores. Só 2 reservas num restaurante pequeno e uma pergunta. Terminou? Helena olhou para o hotel atrás dela. Pensou naquela mesa do divórcio, na aliança deixada sobre os papéis, na risada de Isadora, no silêncio de Augusto. Na mão de Célia empurrando a caneta, depois olhou outra vez para a entrada iluminada do Monte Negro. Não, disse ela. Daniel franziu a testa. Helena sorriu. Agora começou. E se essa história te pegou em algum momento, me conta qual parte ficou mais forte para você. Helena assinando o divórcio sem abaixar a cabeça, Augusto finalmente admitindo que escolheu ser covarde. Ou Dona Célia entrando no mesmo hotel depois de perder o controle que tentou proteger a qualquer custo. Diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa para alguém que precisa ouvir hoje que sair humilhado de um lugar não significa voltar pequeno. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar. Helena desceu os 2 degraus da entrada. Daniel esperou, ela caminhou ao lado dele. Não voltou para olhar o nome Montenegro na fachada. Não precisava pela primeira vez. Aquele nome já não dizia quem tinha poder sobre ela. Dizia apenas onde ela tinha aprendido a nunca mais entregar a outra pessoa o direito de decidir quanto valia.